2026 não vai ser pesado por causa do que vai acontecer. Vai ser pesado por causa de como a gente reage. Vai ser um ano intenso. Eleições, Copa do Mundo, redes sociais super em alta. E tudo isso mexe com as nossas emoções, com as nossas expectativas e com a nossa saúde mental. O problema não é o que vai acontecer em 2026. Na verdade, a questão é como a gente vai reagir a tudo isso. Porque reação sem consciência vira ansiedade. Então vamos ser honestos. 2026 tem Copa do Mundo, e a Copa, todo mundo sabe, cria euforia, aquela sensação de pertencimento, e muita gente deposita na seleção brasileira uma espécie de redenção pessoal. Também tem eleições, que na minha opinião promete muita confusão, porque o país está polarizado, infelizmente, redes sociais amplificando tudo. Quer dizer, as redes sociais transformam tudo, todas as notícias, em algo com muito mais intensidade. E com o uso das IAs, das inteligências artificiais, a situação se agrava ainda mais. Então acaba sendo mais comparação, mais briga, mais ansiedade. Será uma pressão constante. E o vídeo de hoje é sobre isso. O que esperar de 2026 e não pirar? Porque os eventos, o que vai acontecer não é o problema. O problema é viver emocionalmente refém destes eventos, desses futuros acontecimentos. Que tal falar sobre isso? Oi, eu sou o Richard, professor, observador do comportamento humano. Seja muito bem-vindo ao nosso canal que tal falar sobre isso. E aqui a gente desacelera, observa e pensa junto sobre o que a vida e o mundo andam fazendo com a gente. Então nós vamos começar falando de uma coisa que me preocupa bastante, sabe? Que é o perigo que são as expectativas mal gerenciadas. E é aqui que mora o risco real de 2026. Primeiro, achar que o país vai se resolver depois das eleições. A gente sabe que não vai, até porque nós passaremos por um período extremamente estressante, e é esse momento das eleições. O país continua polarizado, o que para mim é uma perda de tempo absoluta, absurda. Quando eu digo isso, eu não estou dizendo que a gente não tem que tomar partido, que a gente não tem que escolher um lado, que a gente não pode ser de direita ou de esquerda. Muito pelo contrário. Mas eu acho que a nossa imaturidade é tão grande que a gente não sabe respeitar uma posição diferente da nossa. E é tão absurdo que a gente escolhe um lado, mas a gente quer a todo custo provar para todo mundo que a gente está com a razão. E é tão louco isso que a gente se decepciona com as pessoas que a gente admira quando a gente descobre que ela escolheu o lado diferente do nosso. E sequer procura entender as motivações daquela pessoa, as motivações daquela escolha. Até porque cada um tem direito de escolher o lado que bem entender, tem direito de pensar o que quiser. A realidade é que a gente não admite estar errado. E eu vou ser sincero, muita gente defende um lado sem sequer saber o que significa. Aproveita e deixa aqui nos comentários. Você sabe a real diferença ideológica entre direita e esquerda? Pode dizer o que pensa, porque aqui zero julgamento. Segundo ponto que me preocupa é achar que a Copa do Mundo, que um esporte muda a nossa vida. Isso também não vai acontecer. Não vai mudar nada se o Brasil ganhar ou não ganhar. Por mais agradável que seja a gente torcer pela nossa seleção, e é bacana, é gostoso, porque é uma competição que mexe muito com a gente. Eu acho que mexe porque nós somos o único país do mundo que tem 5 títulos mundiais, nós somos pentacampeões do mundo, não é isso? E durante muito tempo o Brasil foi considerado o país do futebol. Então eu falei das eleições, da Copa do Mundo e tem uma terceira coisa também que está me chamando a atenção. E o problema é achar que as notícias, que o noticiário define o futuro. É como se tudo tivesse acontecendo diretamente com a gente. A gente assiste as notícias e incorpora aquilo com uma força, com uma intensidade, como se fosse com a gente. E é claro que a gente tem que ser sensíveis à dor dos outros, mas deixar que os problemas da humanidade passem a fazer parte da nossa vida de forma direta é um problema. Porque hoje em dia tá assim, a pessoa acorda, pega o celular e já entra em guerra antes do café da manhã. A gente vem acompanhando, recentemente, as notícias falando dos possíveis conflitos armados, que podem vir, os que já existem, a escalada
dessa possibilidade de uma terceira guerra mundial generalizada, sobretudo com os movimentos diplomáticos que o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na verdade para mim não são nada diplomáticos, mas essas atitudes têm gerado grande preocupação, acredito que a grande maioria das pessoas do mundo todo, e consequentemente gera ansiedade em todo mundo. Inclusive a gente já tem vídeo aqui no canal falando sobre essa questão lá dos Estados Unidos, do Trump e das coisas que ele vem fazendo. Mas nós precisamos acompanhar sim, mas com bastante cuidado, para que essas notícias não nos atinjam tanto assim, pelo menos enquanto forem análises e previsões, né? Não esperar acontecer pra gente ficar sofrendo, né? E olha, gente, o Brasil vive ciclos, como toda a nação, como toda a sociedade, mas a gente pode viver da expectativa nacional, porque isso gera ansiedade coletiva, e a ansiedade coletiva adoece pessoas individualmente. Então, como atravessar 2026 sem enlouquecer? Primeiro, eu acho que a gente tem que separar o coletivo do individual. O país vai estar fervendo, né, por todas as coisas que a gente já citou aqui no vídeo e outras coisas mais que vão acontecer, mas a nossa vida não precisa estar nessa agitação toda. Segundo, não aposte a sua saúde mental em eventos externos, porque a Copa passa, as eleições passam, mas a nossa vida continua. Terceiro, informação sim, mas intoxicação dessas informações não, né? Se informar é saudável, mas viver grudado no noticiário não é. Se você deixa de viver a sua vida para viver as manchetes, claro que não vai ser bom. E quarto, a gente tem que ter um plano de vida independente dos noticiários. Trabalho, projetos, saúde, relações reais. Isso é o que sustenta a nossa sanidade. E para concluir, 2026 vai ser intenso no Brasil e acho que no mundo também. E isso é um fato. Mas maturidade é não deixar os acontecimentos do país sequestrarem a nossa vida. Você pode acompanhar tudo sem perder o controle emocional. Na minha humilde opinião, esse é o verdadeiro preparo para 2026. O mundo pode estar em crise, a sua vida não precisa estar. Concorda ou discorda? E se esse vídeo fez sentido para você, deixa seu like, se inscreve no canal se você gostou, com o sininho ativado para você receber o nosso conteúdo. Segue a gente nas redes sociais, os links também estão todos aqui na descrição. E manda esse vídeo para quem você acha que precisa ouvir, gostaria de ouvir. E eu quero agradecer imensamente a quem assistiu até aqui. A gente se vê no próximo vídeo e até a próxima.